Deus fala com a gente, e a gente fica na, como eu tenho falado, na acomodação, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes a gente quer rejeitar o nosso próprio Deus, e foi isso que aquele jovem rico fez, glória a Deus, aleluia. De vez ele seguia Jesus, o que ele fez? Quando Jesus convidou depois que ele viesse seguir, e disse: vende tudo, e distribui dos pobres. Ele não, começou a ficar triste e não queria seguir Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E para a gente seguir Jesus não de todo jeito, a gente tem que ter renúncia, glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes fica atrapalhando com intimidade com o Senhor Jesus. Muitas das vezes, como eu tenho falado na pregação, muitas das vezes o que atrapalha a gente é o próprio celular. Muitas das vezes está assim, está com o celular, a gente olha o celular, a gente olha a hora e a gente está fazendo o quê? A gente olha, a gente olha a hora. Quando as festas estão olhando tudo, a gente olha a rede social, olha o Facebook, olha o WhatsApp, olha o Instagram e esquece da intimidade com Deus, glória a Deus, aleluia. E o impacto também que a gente vê, eu vejo assim que aqueles cultos online que a gente assiste, muitos cultos dizem aqui para aquelas pessoas que não podem vir à igreja ou está enfermo, glória a Deus, aleluia. E tem muitas vezes gente que presta ficar no televisão em casa, tem um culto está passando online, eu não vou lá para a igreja hoje não, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas a gente tem que estar diante do nosso irmão, temos que estar junto, por quê? Por falar do nosso irmão, glória a Deus, aleluia. Temos que também estar no Espírito, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes a gente fala o quê? A gente prefere pegar lazer com a nossa família, isso claro que não é errado, mas muitas das vezes a gente prefere o lazer do que estar na casa do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E Eclesiastes, eu vou pedir permissão à nossa dirigente para interagir com os irmãos, para pedir para os irmãos lerem, eu vou pedir para os irmãos lerem Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há um tempo determinado e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém. A gente está vendo, né? Em todo tem um tempo determinado debaixo do céu. Porque muitas vezes a gente dá prioridade a algo, mas muitas vezes a gente não quer descer, a gente não quer descer de madrugada, a gente não quer orar e quer fazer o quê? Quer dar prioridade a outras coisas. Glória a Deus, aleluia. Mas nesta tarde não é diferente. O Senhor Jesus te chama para a intimidade. Eu não sei como está essa intimidade nesta tarde, mas Jesus quer revelar algo. Glória a Deus, aleluia. Como ele quer revelar algo para Jeremias, ele também quer revelar algo para mim e para você. Eu não sei o que Deus nesta tarde quer revelar. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus quer revelar algo para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E o versículo que eu vou pedir para os irmãos também ler, Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus capítulo 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Nega-se mesmo, porque muitas vezes, também, como eu falei, né, a gente quer dar prioridade, viver de dar prioridade às coisas espirituais, a gente também não quer. Muitas vezes, a gente, como está no mundo, a gente leva assim, para a chuva. Olha, tem gente que vai dar faixa ali e está chovendo, eu faço assim mesmo.
Moisés falou, Mateus capítulo 6, versículo 33, nosso Deus, Moisés. Ele pediu para nós transferir mais uma vez. Aleluia. 6:33. 6:33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Como eu falei, né, que quando a gente chama no mundo, quando tem a festa, a gente pode usar exemplo como dessa festa aí que teve mês passado, a dessa igreja, que a gente, quando era no mundo, a gente poderia chegar ao quê? A gente poderia chegar, muitas vezes era o primeiro a chegar naquela festa, glória a Deus, aleluia. E agora não é diferente. E muitas vezes a gente não quer vir à casa do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E muitas vezes a gente fala o quê? Aí quando isso acontece, muitas vezes a gente fica acomodado e chega o quê? Um enfrentamento espiritual que é bom. A gente não quer caminhar, a gente não quer mais vir à casa do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas a gente tem que buscar o Senhor, continuar buscando, se esforçando, né, para que Deus venha nos ajudar, venha, se você tiver sabe, Deus, eu não quero, não vou hoje não, você peça a força de Deus, que Deus, eu acredito, né, que Deus te dá força e você chega até aqui para adorar o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E a gente tem, né, que recuperar a intimidade do nosso Deus, porque é só assim que Deus vai revelar algo para mim, glória a Deus, aleluia. Só assim que Deus revela algo para mim e para você, como eu tinha falado. Eu não sei o que Deus vai revelar para mim e para você, mas que nesta tarde você venha ter essa intimidade com Deus, glória a Deus, aleluia. E eu confesso, né, porque se isso aqui se eu prego, isso também serve para mim, eu também preciso, né, buscar mais ao Senhor Jesus, glória a Deus. A igreja precisa buscar mais ao Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Se eu falar que eu não preciso, eu estou errado, mas se eu também, se eu não estou pregando isso, é porque eu também me incluo nesta palavra, glória a Deus, aleluia. Eu também preciso de intimidade, mais intimidade com o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou mais adiante, que Deus abençoe a igreja e peço que a igreja continue orando por mim, né, também pelos pedidos, né, que eu tinha feito, tanto na casa da Justiça, né, que vai ser logo já no dia 18, e no caso é do Procon, que eu tive que compreender com a Clara, e eles, se caso eu ganhar algo, e se caso eu ganhar algo, se for algo em dinheiro, eu vou dar 20% do que eu ganhar para a igreja, amém? Glória a Jesus, amém. Tanto esse, tanto se eu vou